Olá a todos e a todas que assistem esse vídeo do programa Resenha da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. É um prazer estar aqui. Meu nome é Carolina Freitas, sou estudiosa do planejamento urbano e também sou militante do PSOL. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho desse livro, Junho e os 10 anos que abalaram o Brasil, 2013 a 2023, organizado por mim, junto com Felipe Demier e Douglas Barros. O livro é uma coletânea de 17 artigos de autores diversos, que são militantes políticos, intelectuais, que se propuseram a pensar sobre o processo de lutas em junho de 2013 e os seus desdobramentos no processo político brasileiro nos 10 anos que se seguiram ao acontecimento de junho. Como a gente coloca na nossa introdução, junho transformou o Brasil de sempre em outro, diferente, num país que destampou muitos dilemas sociais, econômicos, políticos que nos acompanham até hoje. A gente sabe que desde junho o Brasil se transformou, a acumulação do capitalismo brasileiro foi muito rebaixada, né, sob as bases da superexploração da força de trabalho, sob as bases do aumento da fome, do desemprego e da precarização das condições de vida da maioria da população. Mesmo assim, a gente acha muito importante resgatar a memória das lutas que ocorreram ali, naquele processo que abriu um novo horizonte para a esquerda brasileira, que rapidamente, é certo, se fechou, mas que ainda assim é preciso pensar nesse evento, inclusive para refutar as teses de que aquele acontecimento é uma espécie de ovo da serpente do fascismo que se consolidou no Brasil, que se fortaleceu no Brasil depois, né? Então, o livro ele tem basicamente 3 eixos fundamentais. O primeiro deles é justamente essa revisão histórica das versões que saíram sobre junho, né, as visões hegemônicas na esquerda, as visões mais radicalizadas e minoritárias na esquerda, quais foram as versões também trabalhadas pela grande imprensa, para a gente pensar justamente como essas versões dizem respeito mais aos seus agentes emissores do que propriamente o conteúdo de cada uma dessas posições sobre o acontecimento polêmico de junho. Um segundo eixo seria a questão da indústria cultural, né, da produção cultural no Brasil, a produção de novas identidades que ganha um terreno fértil depois do evento de junho. E um terceiro eixo seria a questão propriamente urbana, que anima as massas populares que saem às ruas protestando contra o aumento da tarifa dos transportes públicos ao redor do Brasil e que também expressam as desigualdades sociais materializadas nesse espaço urbano segregado, desigual, que nós vivemos nas grandes cidades brasileiras, que foram não só o palco dos acontecimentos de junho, mas o próprio objeto, o próprio substrato da revolta popular daquele período. Então, nós temos esses 3 eixos como 3 eixos de preocupação fundamental, que envolvem a totalidade do processo político, da luta de classes, inscrita nesse evento histórico de grandes dimensões. Nós achamos que o silêncio da esquerda sobre isso só vai alimentar, na verdade, os nossos impasses e que cavucar junho, explorar as suas contradições, os seus elementos, as suas características fundamentais, é necessário não só por uma questão de memória histórica, que a gente vai colocar numa prateleira, mas porque, na verdade, esse é o nosso material, essa é a nossa matéria-prima também para pensar e realizar, desempenhar as lutas fundamentais desse novo tempo, dessa nova década que o Brasil vive depois das jornadas de junho, né? O meu artigo nesse livro ele vai tratar de um tema urbano, né, como que se desdobrou a mercantilização da terra urbana no Brasil, como as cidades se transformaram cada vez mais em negócios rentáveis para o setor imobiliário, para o setor empresarial dos transportes,
e como isso se coaduna, como isso converge com um outro processo que não existia em junho, mas se desenvolveu também a partir dali, que é a mercantilização do trabalho. A mercantilização do trabalho que tem a ver com as contrarreformas trabalhista, com a contrarreforma da Previdência, com a lei das terceirizações, que surgiu depois, já depois do momento do golpe institucional que a gente viveu, com a deposição da presidenta Dilma, e como essas duas coisas se encontraram na história. Elas já estavam ali presentes em junho, no sentido de que a revolta popular urbana que se instaurou naquele momento era uma revolta, por um lado, das condições urbanas, dos usuários de transporte público, dos usuários da cidade, do acesso à cidade para uma grande maioria da população que estava ali nos redutos periféricos das grandes cidades, das grandes metrópoles, e, por outro, também a insatisfação de setores da classe trabalhadora nas suas categorias de trabalho. Então, a gente pode pensar em junho como uma revolta que combinou, que articulou pela primeira vez de uma maneira mais visível os usuários dos transportes públicos, que são os moradores das periferias urbanas, e um novo proletariado jovem no Brasil, que também vivia as condições de um baixo assalariamento, que, embora fossem formalizados, que, embora tivessem carteira de trabalho, também viviam as contradições dessa formalização precária e mal remunerada. Então, tanto do ponto de vista da dimensão do trabalho, das relações imediatas de exploração no Brasil, quanto do ponto de vista da reprodução social, da reprodução da vida cotidiana pelos trabalhadores brasileiros, moradores das grandes metrópoles, se encontrou naquele momento. Isso é tanto verdade que as revoltas que se estabeleceram nas cidades, que bloquearam terminais de ônibus, que bloquearam vias e avenidas importantes das esquinas da riqueza dessas grandes cidades, também foram acompanhadas de um auge histórico, do período, de greves de setores, de categorias muito relacionadas aos serviços urbanos. A gente está falando do setor da construção civil, por exemplo, das greves dos canteiros de obra, a gente está falando de trabalhadores da ponta dos serviços públicos, dos trabalhadores de serviços socioassistenciais, a gente está falando de greve de professores, que depois também foi combinada com a ocupação das escolas, nacionalizada pelo movimento secundarista brasileiro. E a gente está falando também das categorias do transporte, a gente está falando de greve de rodoviários, greve de metroviários. Então, tudo isso se encontra nesse espaço da cidade. A rebeldia, a revolta popular, o levante, ele não é só na cidade, ele passa a ser da cidade. Então, essa é a contribuição, essa é não a adjetivação de junho, mas a sua própria substância, o seu próprio subjetivo. E a gente sabe que no Brasil isso se desenvolveu. A gente sabe que no Brasil, depois de todo esse laboratório neoliberal, dessa segunda rodada neoliberal que a gente viveu no país depois do golpe, que depois foi protagonizado pelos setores que queriam reestruturar o capitalismo brasileiro, a gente viu esses setores que foram terceirizados, que foram precarizados, que foram alvo de um auge de acidentes laborais, eles serem subsumidos, serem subordinados a uma nova forma de trabalho que hoje a gente vê, que faz parte do nosso cotidiano, que é a plataformização do trabalho. Isso não estava colocado em junho, mas se prenunciava, se anunciava mais tarde, e hoje nós temos mais de 1 milhão de trabalhadores no Brasil que são trabalhadores subordinados a essa circulação das plataformas virtuais que se materializa justamente no espaço das cidades, que são a infraestrutura de fibras óticas, de circulação viária que esses trabalhadores explorados por grandes empresas transnacionais, grandes empresas que se estabeleceram dessa forma, puderam ser emplacados justamente porque havia
né, essa demanda, havia esse contingente enorme de trabalhadores que se dispôs, sob baixa remuneração, baixos salários, de um salário, inclusive por peça, né, nos termos do que a gente via no século XIX, né, que volta com muita força, combinado às tecnologias mais avançadas, e que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Isso foi muito intensificado no período da pandemia de Covid-19, mas nós sabemos que nas grandes cidades, essa forma, por exemplo, de pedir comida por entrega de aplicativo ou de se locomover por meio da motorização da Uber, né, passou a ser parte das condições de reprodução, e esses trabalhadores se tornaram trabalhadores essenciais dessa vida urbana modificada, né? Ao mesmo tempo que esses trabalhadores são essenciais, eles são tão essenciais como descartáveis, né? O que a gente vê é, na verdade, a ilustração de um futuro para grande parte do trabalho, da força de trabalho no Brasil. Então, se o trabalho de circulação e entrega na cidade, de transporte, feito pelos entregadores, feito pelos motoristas, por meio das plataformas, se estabeleceu, a gente pode pensar que essa forma também vai se generalizar para uma série de outras categorias, né? Então, professores, técnicos, um monte de gente que também vai se subordinar a essa nova forma de trabalho, e me parece que as questões mais propriamente urbanas sobre junho voltam com muita força agora nesse novo momento do capitalismo brasileiro, nesse novo momento, né, das condições urbanas modificadas, seja por essas condições de trabalho, do trabalho essencial descartável, né, tão essencial quanto descartável, como também porque, desde lá, o setor imobiliário ele segue avançando nos seus propósitos, segue avançando na sua organização patronal e patrocina, né, com muita força, muito empenho e muita eficácia os planos diretores, por exemplo, das grandes cidades, que vão sendo modificados à luz, né, ao bel prazer dessas grandes empresas construtoras, incorporadoras, que têm todo o interesse em dividir a cidade, fragmentar a cidade em vários pedacinhos, para que eles possam agir, aumentando sempre, extraindo cada vez mais, otimizando as suas margens de lucro. Então, a questão da cidade não é uma questão lateral na luta de classes no Brasil, não é uma questão menos importante. A gente tenta, justamente nesse livro, pensar como as ocupações de moradia nas periferias urbanas, como esses serviços essenciais passam a se mobilizar em movimentos grevistas, e como a própria questão, né, do direito de ocupação do espaço público também é colocada em questão desde junho de 2013, mas agora com essas novas implicações. Tudo isso tem a ver com a reflexão política geral que a gente pretende fazer nesse livro, que é pensar como esses novos personagens que entraram em cena em junho, eles são fundamentais para qualquer transformação radical que a gente pretenda na sociedade brasileira. Nós sabemos que a gente está né, num cume ali de respiro depois de anos de governo Bolsonaro, de anos de destruição ainda mais intensificada nesse período pós-golpe, e que nós conseguimos finalmente derrotá-lo, né, política e eleitoralmente, mas ainda assim é muito fundamental retomar as lições de junho, justamente para a gente pensar qual é o nosso papel como movimento social, qual é o nosso papel como lutadores sociais, que precisam, neste momento, depois dessa vitória, depois dessa conquista arrancada no nosso suor, a gente pensar que o nosso papel é dinamizar a pressão popular pelos nossos interesses, é dinamizar a organização e a mobilização para que a gente possa reverter todo esse legado da década que se seguiu, para que a gente possa reverter as derrotas que os trabalhadores brasileiros sofreram nesse período difícil, né, e inédito na história brasileira, e pensar em junho, pensar nessa memória, não pode significar o medo, né, o perigo de lutar para que o resultado seja o inverso das lutas sociais. Nós temos que pensar
que justamente só a luta mudou a nossa vida, só a luta reduziu as tarifas, só a luta vai nos propiciar não só o tarifa zero, mas também todas as condições de direitos que fazem parte do acesso à cidade, que nós lutamos, todos os direitos que fazem parte, né, do trabalho e que são fundamentais para que a gente possa inaugurar um novo tempo da nossa história. Junho de 2013 vive e a luta por uma vida sem catracas também.